Fala pessoal, aqui é a Rose Catani, idealizadora do Endomarketing na Real. Um podcast para falar do endomarketing como ele é, a vida real mesmo. Como de fato a gente consegue transformar organizações conectando pessoas, cultura e negócio. O que motiva, o que convence, o que engaja. E se você quiser aprender a influenciar lideranças e pessoas colaboradoras através do endomarketing, então aqui é o seu lugar. Hoje, o episódio tá muito especial e muito esperado por muitos de vocês, porque a gente vai falar de algo que machuca a gente. E essa pessoa que eu trouxe, esse convidado incrível, eu conheci ele através de um benchmark, né? Então, eu tava na empresa e um dia eu falei, gente, eu preciso melhorar a minha comunicação com a liderança. Tipo, tô batendo cabeça, eu não sei o que fazer. E aí me indicaram essa pessoa. E eu tive uma grande conversa que viraram várias chavinhas. Estou aqui com o Rafael Bosa, diretor de pessoas do iFood. Rafa, muito obrigada por ter topado esse convite. Já falei milhões de vezes, desculpa ter te atormentado, mas seria muito especial que as pessoas te conhecessem. Então, obrigada. E se você puder contar um pouquinho sobre você? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite e fico feliz de saber que aquele papo te impactou muito. Eu sou o Rafael, trabalho no iFood, estou há 2 anos lá, toco 2 diretorias de People, uma de operações, outra de Business Partners. Mas sou pai do Luca, o Luca tem 1 ano e 4 meses, sou fã dele, tá dormindo bem agora e muito legal estar aqui contigo. Boa. Bosa, antes da gente entrar na conversa, eu queria lembrar de como foi aquele benchmark. Porque eu também já vou dar uma introduzida de que vai ser esse podcast. Porque, né, gente, eu tava ali toda inconformada que a liderança não participava das ações que eu fazia, que a liderança simplesmente não cascateava o que eu pedia. E aí falei, vou falar com quem? Com o Grande Bosa. Grande Bosa. E conta isso, eu tava lá, acho que Dubai, né? E Dubai e tal, muitas horas de fuso, e aí a gente entrou ali no online, antes da pandemia isso ainda. Aí eu falei assim, Bosa, olha, eu tentei fazer isso, tal coisa, e você numa paciência falou assim, não, olha, Rose, tem esse rito, faz assim. E se você fizer tal coisa? Eu falei, já fiz, não deu certo. Aí você, e se você fizer tal coisa? Eu falei, também não deu certo. Tipo, nada dava certo. Aí você olhou pra mim e falou assim, Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chega perto da sua liderança só pra pedir coisa? Ou você, sei lá, né, troca com eles? Bosa, eu juro por tudo, que eu fiquei assim, ó, olhando, e eu pensei assim comigo, eu falei, se eu fingir que eu tô imobilizada, eu posso fingir que caiu a ligação, e eu vou fingir que não é comigo. Porque na hora eu fiz assim, ó, eu falei, cara, tão óbvio, e você continuou todo educado, porque, né, Rose, você sabe, qualquer relacionamento, assim, qualquer tipo de relação, existe um negócio de troca, de ganha-ganha. E aquilo pra mim foi um divisor de águas, porque de fato eu não participava das reuniões das lideranças. Eu não chegava e perguntava, e aí, como que eu posso te ajudar? Você conhece um pouco da comunicação? Sabia que a gente tem tais ferramentas, tem tais canais? Como que a gente constrói isso junto? Então, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente, espere vários puxões de orelha como esse, super educados, claro, mas o Bosa vai trazer, né, Bozinha? Obrigada por isso. É bom a gente fazer esses benches e conhecer e abrir a cabeça para isso. Então foi bem legal, não sei se você lembra disso, mas eu queria enfiar embaixo da mesa e falar, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Rosinha, conta pra gente uma coisa. Você nem sempre foi do RH, né? A gente estava conversando antes de construir esse podcast aqui, que você me contou a sua trajetória e eu fiquei bem, impactada. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória e como trabalhar em outras áreas agregou no RH, agregou aonde você está hoje. Boa. Acho que antes só fazer um ponto aqui, você lembrou dessa conversa, eu não lembro exatamente esse comentário, mas esses dias eu estava conversando com um líder do iFood e ele me comentou algo parecido, me deu esse mesmo feedback. Então acho que, né, falar é fácil, mas fazer é difícil. Ele falou, Bosa, você podia pegar mais o telefone aqui e me ligar. Ele me falou isso, então acho que o falar às vezes é fácil. Então aqui eu vou falar bastante coisa que é fácil, mas colocar na prática é sempre um desafio. Acho que, olhando a minha trajetória, acho que vale eu voltar um pouco, assim. 2 grandes referências que eu tenho são meu pai e minha mãe, assim. Meu pai, ele é
microempresário, micro mesmo, assim. E minha mãe, ela era professora de escola pública. E para mim foi muito importante, assim, a vivência com eles, né? Meu pai, uma vez, eu tinha uns 12, 13 anos, a gente tava indo para um churrasco de final de ano da empresa dele. Tinha lá 10 ou 12 funcionários. E aí ele tava bem nervoso, assim, no carro, indo. Eu falei, pai, por que você tá nervoso? Ele falou, porque eu tenho que falar lá com o pessoal e esse ano não foi um ano bom. Eu tô preocupado, não sei direito o que eu falo e tal. E aí chegou lá na hora, né, depois começou o churrasco, todo mundo bebeu um pouco e aí ele teve que fazer meio que um discurso lá, né, sei lá. Pão com linguiça e aí discurso ali do meu pai. E aí meu pai, ele foi muito genuíno, assim. Ele falou, pessoal, queria que vocês soubessem que esse ano pra mim foi o pior ano da minha vida, assim, porque eu não atrasei salário de vocês, mas saibam que eu dei o meu melhor, assim. Ele chorou, tal, na frente dos funcionários, não sei o quê. E aquilo me marcou muito, eu era super novo, né? Eu falei, nossa, meu pai tá aqui, meu pai, né? Uhum. Isso pra mim, acho que no dia a dia, acho que esse é um exemplo, mas eu via muito isso em casa, assim. E do outro lado, minha mãe. Minha mãe, infelizmente, ela já faleceu, mas ela era professora de escola pública e aí depois ela ficava, durante 12 anos ali, ela oscilou entre ser vice-diretora e diretora da escola. E as lembranças que eu tenho, né, das idas na escola, tinha os eventos, né, a festa junina, o dia das crianças, tudo. Mas sempre era da minha mãe uma pessoa muito comunicativa, mas ao mesmo tempo muito conectada de forma sincera, assim, com as pessoas. E aí uma vez eu fui, era o prefeito da cidade que estava lá na escola e ela estava conversando com ele, dando risada e mostrando a escola. E várias outras vezes era a professora, era o aluno, era o ex-aluno, e era uma escola de periferia e ela era uma referência ali na escola. Isso era muito legal, que tinha um orgulho, assim, falando, não, minha mãe é diretora da escola aqui. E ela construiu uma relação muito bacana com a comunidade, assim, de se entregar mesmo. Ela vivia ali, ela chegava às 7 da manhã, 7h30, saía às 10 da noite, e essas duas referências do meu pai e da minha mãe sempre me acompanham, assim. E aí depois, né, minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, e ela sempre falava assim, Rafa, quero muito ser trabalho. Acho que o trabalho, né, eu estudava, tive o privilégio de não precisar trabalhar para sustentar ou trazer dinheiro para a família, mas ela sempre falava, acho que você vai aprender muito trabalhando. E aí 3 ou 4 meses depois que minha mãe faleceu, eu entrei como estagiário de uma ferrovia, na época se chamava ALL, hoje se chama Rumo. Uhum. E lá eu fiquei 7 anos, só que esses 7 anos eu fiquei na área comercial, né? E uma experiência muito legal. A empresa... Não, você é formado em? Administração. Então tá. Eu fazia administração à noite e aí trabalhava de manhã e de tarde no estágio. Isso era no meu 2º ano da faculdade. E aí eu lembro, né? Você falou isso. Meus amigos, eles trabalhavam num banco aqui de Curitiba. E lá eles ganhavam, assim, muito mais do que eu. Muito mais. E eles chegavam pra mim e falavam, cara, que você tá trabalhando nessa empresa? Sai daí, vai embora, vamos trabalhar no banco com a gente. Eu falava, cara, tanto que eu tô aprendendo nesse lugar, não quero sair, né? Tô aqui, tô feliz. Aí chegava atrasado na aula, perdi a aula, mas valeu muito a pena. Mas eu passei daí 7 anos nessa ferrovia trabalhando na área comercial. E essa área comercial, pra mim, ela foi muito importante porque tinha um lado interno muito importante de relacionamento, de construção de agenda, de dia a dia, porque a ferrovia, ela é um serviço que ele não se estoca. Então, se você não colocou o seu vagão no trem naquele dia, no dia seguinte você não vai ter mais 2 trens, é o mesmo trem. Então, você tinha um relacionamento interno muito importante para você garantir que o seu vagão estivesse naquele trem. Eita. E era muitas histórias legais, assim. E do outro lado eu tinha um relacionamento externo, que era com os meus clientes. Só que eu tinha, sei lá, na época, 21 anos, 22 anos. E aí eu ia falar com os meus clientes que tinham 21, 22, 25, naquela empresa que eu estava atendendo como coordenador ou gerente comercial. Isso para mim era um mega desafio, né? De conseguir encontrar, me conectar, tudo mais. E aí eu fiquei lá 7 anos nessa ferrovia, trabalhando na área comercial e sempre com um cuidado muito grande com o meu time, assim, desde a minha primeira liderança, um cuidado muito grande com o meu time.
E aí teve várias mudanças na empresa, várias pessoas saíram, e uma dessas pessoas que saiu me convidou para ir trabalhar com ela numa fábrica, uma indústria de ketchup, que é a Kraft Heinz. Uhum. E aí, no primeiro momento, eu falei não, porque a proposta da pessoa era insana para mim. Ela falou, Boss, eu quero que você venha trabalhar comigo no RH. Eu falei, você tá maluco? Impossível trabalhar no RH. Eu falei, como assim? Por quê? Ele falou, não, acho que você vai dar certo aqui, RH, acho que é a tua cara. Eu falei, não. Ele falou, te conheço, daqui 6 meses você vai me ligar. Aí deu 6 meses, eu liguei pra essa pessoa, e aí acabei indo pro RH. E acabei indo pro RH pra ser o gerente de RH de uma fábrica, que era uma fábrica que fica do lado de Goiânia. Aí passei 1 ano nessa fábrica, depois... Quantos anos você tinha? Tinha 24 para 25. Você virou gerente de RH da fábrica? É. Quantas pessoas tinham? Tinha 2.000 pessoas. E foi era muito legal, assim, porque eu tinha esse líder que era a pessoa que tocava RH pra América Latina, só que eu tinha um líder no dia a dia que era o diretor da fábrica. E esse líder, no meu primeira semana, ele me deu, assim, duas aulas, assim, de RH. Ele falou, Boss, primeira coisa, você vai sentar do meu lado direito aqui. A gente tinha uma mesa grande com 12 lugares, 6 e 6. Ele falou, você é do meu lado direito. Porque eu quero dar o recado para essa fábrica, ele tinha acabado de chegar lá também, que pessoas, para mim, é algo muito importante. Eu quero o gerente de RH sentado do meu lado direito. Gente. Isso foi muito legal para mim. Falou, eu nunca tinha visto o RH dessa forma. E o segundo, era uma fábrica com vários desafios, vários problemas, e ela era uma fábrica familiar que estava se transformando numa fábrica de uma empresa multinacional. E ele tinha muita experiência em viver a fábrica, o dia a dia, e ele falou assim, Bosa, eu já virei o jogo em 10 ou 12 fábricas, não lembro agora exato. E tem uma fórmula, e essa fórmula está em 3 pilares. O primeiro é liderança. A minha liderança, a liderança da fábrica tem que estar fechada. A gente tem que estar com o mesmo compromisso. O segundo, a gente tem que ter um objetivo muito claro, comum para todo mundo. E o terceiro é comunicação. Cara, para isso você é chave, nos 3 pontos. Se a minha liderança não estiver fechada, você é responsável junto comigo. Se a gente não achar um objetivo comum, você é responsável junto comigo. E comunicação, essa é a tua vida. Eu quero você todo dia na fábrica. Gente, não, sério, pausa para coração quentinho, porque é o que a gente mais espera, é ouvir isso. Foi muito bom. E aí foi um toque que pra mim eu encarei muito a sério. Ó, a experiência daquela pessoa, tinha feito tanta coisa legal. E aí durante 1 ano eu fiquei muito focado nessas 3 coisas, que elas foram evoluindo. Aí depois fiquei 2 anos tocando RH do Brasil. 2 anos fiquei fora, né, uma experiência muito legal, que eu fiquei no Oriente Médio, baseado em Dubai, olhando o Oriente Médio e África. E aí foi uma experiência insana, né? Porque inglês não é a minha língua e não tenho inglês fluente. Tinha que desenrolar ali, era super Nossa, você ainda tem que mexer com outras culturas, e galera. Outra cultura. Meus pares, na época, eu tinha 10 pessoas que eram pares. Tinha 9 nacionalidades diferentes. Assim. Tinha uma pessoa que era indiana, um egípcio, minha chefe era turca. Era muito legal, assim, aprender, mas super desafiador. Aí depois de 12 anos, né, fiquei 7 na Ferrovia, 5 na Heinz, são empresas do grupo 3G ou com DNA do grupo 3G. Eu quero ver alguma coisa nova. E aí fui pro Nubank, onde eu fiquei 1 ano. Uma empresa muito legal, um ambiente de tecnologia, comunicação pela primeira vez assíncrona, usando Slack, vendo documento com comentário no documento. Eu falava, nossa, como assim? Eu lembrava de mandar arquivo por e-mail. Lá eu aprendi muita coisa. E aí depois decidi ir pro iFood, onde eu tô hoje, aí que eu comentei, que toca essas duas áreas aí com bastante coisa legal, uma empresa muito dinâmica, com muita autonomia e com um papel muito importante em comunicar, em alinhar o jogo, porque a gente brinca lá que a gente gosta de andar de mãos dadas com o caos. Então, se comunicar bem, tá bem conectado com o time, é parte fundamental. Básico. Você falou um negócio que 3 pilares, liderança... É um objetivo comum. E comunicação. Isso faz tempo. O que você mudaria ou você mantém? O que você acha que mudou? Tipo, o Bosa, pequeno Bosa lá, pegando toda essa... Caindo no RH. Chegando e falando assim, nossa, caí no RH, sou novo, pegando um puta desafio.
tem esses 3 pilares. E agora a Bosa, diretor de pessoas, né? Então, ou seja, ele estava completamente certo. Você se apaixonou por RH. Muito bom, muito bom. E aí, o que você muda, assim, tipo, dessa tua visão, desses 3 pilares? Eu acho que é uma maior profundidade nos 3 pilares, mas os 3 pilares, para mim, eles seguem sendo chave, assim. Eu acho que o papel da liderança é o que leva junto, né? É pessoas, comunicação é chave, assim. Você tem que trabalhar com um propósito, né? Comunicação entra isso, é o teu propósito, é o teu porquê, é o entender o que tá acontecendo. E esse objetivo comum, eu acho que é como você gera confiança e união, assim, né? No time. Então, para mim, é menos mudar esses 3 e é cada vez mais ir aprofundando. Óbvio, você vai ter N coisas a mais, mas acho que esses 3 pilares, eles são simples, super difíceis de implementar, e por ter visto eles na prática, é algo que eu carrego, assim, até hoje. Acho que são 3 coisas muito importantes. Boa, eu vou complementar, na verdade, eu vou fazer comentários aqui, e pra mim não é nem questão de certo ou errado, mas quando eu vejo, tipo, liderança, ele precisa, sendo bem simplista, 2 coisas. Entregar o resultado, e a parte de liderança, que é a parte mais difícil. Aí você traz esses 3 pilares, e geralmente eu comento isso com o pessoal, seja no Instagram, no LinkedIn, que o grande desafio é que as pessoas precisam parar de olhar a comunicação como, não, uma liderança comunicadora tem que ter uma super oratória, ou eu tenho que ficar mandando, ou encaminhando o e-mail que eu recebia, falando assim, te mandei aí, olha aí. Porque quando a gente fala de objetivo, se eu preciso atingir um resultado, ele precisa ser muito claro para as pessoas. Né? Então, assim, você precisa deixar o objetivo comum para todo mundo, você tem que trabalhar essa comunicação. Só que essa comunicação, ela só é desenvolvida quando você tem conexão. E aí, Bosa, a gente vai entrar num ponto que, papo reto, a tal da vulnerabilidade. Porque todo mundo fala, não, você precisa trabalhar a conexão com as pessoas, você precisa ser vulnerável. E tá meio moda isso, né? Então, você tem que ser vulnerável, tem que... Qual que é a tua visão? O que você pode contar pra gente? Boa. Acho que tudo que tá meio na moda, a gente cria um viés, assim, de... mas eu vejo muito valor na questão de vulnerabilidade. Pela minha história, assim, eu acho que por muito tempo eu evitei ser vulnerável. Não sei se acho que eu peso muito isso, acho que pro nascimento do meu filho, assim, eu me tornei muito mais vulnerável. E eu sempre olhei o papel da liderança com aquele papel de super-herói, super-heroína, de falar assim, não tem problema, eu sei todos, eu tenho que saber tudo, né, que eu não sei, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter todas as respostas. Desesperador. Isso é desesperador, isso vai criando um looping, assim, muito pouco produtivo, e aí você vai perdendo inputs super importantes de pessoas que estão à tua volta, você vai dando espaço pro teu ego, muitas vezes, e aí eu já me perdi várias vezes por causa do meu ego, assim, de falar, não, eu sei, eu não sabia. Então, pra mim é um tema e é um lugar de espaço, é algo que eu cada vez mais gosto. Vou dar um exemplo de hoje, assim, hoje eu tive uma reunião com o meu time, a gente tá num cenário, né, de desafios, como sempre, e meu time acompanha algo que pode parecer pequeno e banal, mas que me impacta muito. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, e há 1 ano e 4 meses ele dorme mal. Ele acorda várias vezes à noite, assim. E eu sempre compartilho isso com o meu time, porque às vezes eu tô com a cara acabada, assim, nossa, hoje à noite foi muito difícil. E hoje eu abri a reunião, assim, falei, pessoal, sei que é pequeno, sei que é bobeira, mas eu quero muito compartilhar com vocês um negócio. Fazem 3 noites que meu filho tá dormindo bem, que ele tá dormindo a noite inteira. Todo mundo levantou a mão, bateu Nossa, palma. parabéns, gente. Não, sério, criança pequena não dorme, é um caos. Parabéns. Mas assim, eu me vejo há 3, 4 anos atrás, eu nunca falaria isso. Eu nunca falaria que eu não tava num bom dia. Eu nunca compartilharia que tinha uma visão talvez diferente do meu líder ou por caminho que a empresa estava indo. Então acho que trazer a vulnerabilidade pro dia a dia ajuda a você criar confiança com o time, ajuda a você sair daquele lugar do super-herói, da super-heroína, e aí você vai para um lugar que é o mundo real, que é o que a gente vive no dia a dia. Então, para mim, ajuda. Acho que tem um exagero muitas vezes, né? Que aí as pessoas às vezes passam um pouco do ponto e tal. Acho que é também encontrar esse equilíbrio. E aí eu acho que
parar, escutar, entender, eu acho que ele é super importante. Então, é parte do meu dia a dia, muito mais do que era antes. Vejo muito espaço para melhorar, mas não vejo com maus olhos, não. Vejo com bons olhos. Porque, pra mim, você falou um negócio que é muito verdade. O super-herói. Eu não sei se acho que a gente é da mesma geração, e eu também, quando eu virei liderança, eu falei, cara, e agora? Uhum. E eu não sabia das coisas. E a pessoa me virar e falou assim, Rosa, eu preciso fazer tal coisa. Aí eu olhei, eu sou muito espontânea, falei, eu não sei. Aí a pessoa olhou, falei, olha, gente, na boa, já abri o jogo. Não sei a resposta de tudo, vamos aprender junto, tal, etc. Desculpa não ser uma super heroína, não sou, não serei. E aí foi quando eu fui descobrindo esse negócio de vulnerabilidade. Mas é o que você falou também, tudo em excesso às vezes dá uma... além de encaminhar esse podcast para as lideranças, que eu tenho certeza que as pessoas vão falar assim, gente, escutem o Bosa, porque de fato você tá dando uma aula aqui muito interessante. Quando a gente fala de conexão humana, né, as pessoas, elas têm uma questão muito da empatia. Pessoas geralmente empáticas, elas têm muita facilidade. Uhum. Porque elas estão mais abertas, elas conseguem ter... não vou dizer humildade, mas assim, elas acabam se colocando na posição do outro e elas têm essa questão da escuta ativa. Quando você olha pra esse ponto, assim, a pessoa não tem carisma. Tem pessoas, e dá pra desenvolver, né? Uhum. Quais outros artefatos que a pessoa pode ter pra ser uma liderança comunicadora? Eu não vou nem falar de time, tá, Bosa? Às vezes, tipo, a pessoa é especialista, não tem ninguém abaixo, mas eu preciso melhorar minha comunicação. Uhum. Não sei se você tem acompanhado, na última edição da Você RH saiu que a maior competência é a comunicação. A penúltima edição também saiu, que a gente tá com problema de comunicação. Então a comunicação tá muito evidência. Não os canais, mas a comunicação mesmo, a troca. O que você traz, assim, de experiência? Por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente conversou e você falou que você fez uma viagem de avião, sentou 4 horas. Conta essa história, foi muito legal. Boa. Essa história, eu tava no Oriente Médio, e tava muito difícil pra mim, assim, o meu dia a dia, porque eu não tinha uma boa relação com a minha chefe, minha líder. Tinha várias coisas, assim, olhando em perspectiva fica muito mais fácil, né? No momento você eu não tinha tanta clareza. Mas tinha uma questão de uma diferença cultural, tinha uma questão da forma de trabalho que eu tinha, que talvez era diferente dela, tinha uma questão de expectativas, que eu acho que as minhas eram diferentes da dela. Tinha uma questão do ambiente. Só que tava chegando num ponto que pra mim tava ficando insustentável, assim. Eu tava me fazendo mal, tava dormindo mal, tava rendendo mal com o meu time. E aí teve né, a gente ficava baseado em Dubai e a gente ia muito pra Cairo, no Egito. E aí era um voo longo, de 4 horas, voo internacional, tudo. E aí eu cheguei e ela ia no mesmo voo que eu. E eu falei, essa é a chance, assim, 4 horas juntos. A gente tem que se entender. Não tem como. Ou a gente vai chamar comissário, fala, resolver um problema aqui pra gente. Gosta assim. Aí eu cheguei, né, a gente embarcou, tava em poltronas diferentes, eu cheguei pra pessoa que tava do lado dela. Foi uma surpresa pra ela, assim, ela me olhou, Bosa. E ali foi muito importante, foi um divisor de águas, assim, na nossa relação, porque eu trouxe muito os meus pontos, mas num lugar diferente, que eu acho que eu não tinha me colocado ainda, que era entender o lado dela também. Eu tava num lugar que eu tava numa expectativa, não, mas ela é minha chefe, ela é minha líder, ela tem que resolver esses problemas pra mim. E não, é uma troca, é dos dois. E ali a gente conseguiu alinhar a expectativa. Ali ela me deu vários feedbacks importantes de coisas que ela tava vendo que ela não concordava e que ela me falava, Bosa, mas eu tenho dificuldade às vezes de te acessar, eu vejo você fechado, eu não vejo você aberto para receber meu feedback. E eu não me via nesse lugar, né? Mas tendo essa conversa com ela foi importante. Então pra mim, assim, e depois falo um pouco de outras ferramentas, mas ter tomado aquela atitude de falar assim, deixa eu tentar resolver as coisas que estão na minha mão aqui, foi importante, foi um lugar de muito desconforto, assim, e foram 4 horas de desconforto. Então, é isso que eu ia te perguntar, por exemplo, adoraria virar e falar assim, nossa, vou ter que fazer uma viagem do Egito pro Cairo, tá, não sei o que, 4 horas. Quando a gente não consegue fazer isso, né, você acha que você tem que ser cara de pau, vamos chamar assim, falar assim, olha, eu tô num ponto aqui de desconforto, eu quero compartilhar contigo. Você acha que esse é o melhor caminho, essa transparência?
Eu acho que é uma construção e acho que isso faz parte. Acho que, né, de volta, tudo na vida que vai pros extremos eu acho que é ruim. A pessoa que todos os dias chega pra outra pessoa e fala, estou com um desconforto, você falou, aí não dá, né? Mas eu acho que tomar iniciativa, acho que ela é importante. Mas eu acho que também tem um lugar muito do papel da liderança que é gerar esses momentos, né? De troca, de conversa, de confiança. E não é uma questão de carisma, na minha opinião. Pra mim é muito mais uma questão de ser genuíno, de ser genuína. Você vai sentar com a pessoa, você vai ter aquele one-on-one, você vai estar ali, você vai estar presente. Você vai estar genuinamente preocupada com o desenvolvimento daquela pessoa, com o ponto de vista dela, com os inputs dela. Moza, você é genuinamente preocupado, mas assim, tipo, tem lideranças que não. É que eu acho que agora chegou um ponto que a liderança ou ela vai por esse lado, ou ela vai por esse lado. Porque senão não tem como você gerar conexão com as pessoas, entender o teu time. Porque antigamente tinha um negócio assim, né? Vida pessoal, vida profissional. É clichê, não é mais isso. Você acha que a pessoa consegue desenvolver isso? Eu acho que consegue, eu acho que tem que dedicar tempo, tem que estudar, tem que ler, tem que gerar o momento, é fundamental, assim. Mas se você não tiver os mecanismos, pelo menos, e aí tem vários, né? Sei lá, eu uso alguns. Traz aí pra gente. Vou me ajustando no tempo e deve ter vários que são péssimos e eu continuo usando tudo, mas ter uma rotina de one-on-one com a pessoa do teu time, fundamental. Pra mim, assim, E o que você aborda nessas reuniões? Tipo, você é sobre trabalho ou você fala sobre desenvolvimento? Deixa eu falar que varia, assim. Não tem uma pauta fixa? Tem uma pauta que traga a sua pauta e eu levo a minha pauta. Acho que tem isso combinado. Tem isso combinado. Com a pessoa. E aí, às vezes, você vai estar num momento que você vai ver que a pessoa tá afim de conversar e tá afim de colocar coisas pra fora. E você vai estar ali, vai escutar e vai ser empática e falar, pô, já passei por isso também, eu tô passando por isso. Volta e meia, alguém no meu time fala assim, nossa, só tava precisando conversar, valeu pelo papo. Eu acho que isso é muito, muito rico. Acho que ter essa agenda é o momento de criar confiança, conhecer, entender mais a outra pessoa. E eu acho que sai de um lugar que muitas vezes eu acho que a gente se coloca, que é as pessoas precisam se adaptar a gente. E é muito mais fácil esse lugar. Mas eu acho que a gente também se forçar a se adaptar é muito rico, assim, pro papel do líder. Eu acho que o one-on-one, ele gera isso, né? E tem pessoas que às vezes são uma no one-on-one e num grupo elas são outra, né? E às vezes é mais introspectiva, às vezes não se sente confortável. Tem muito uma questão de insegurança no grupo, de você falar assim, ó, se eu falar aquilo eu vou ser julgada. Então, eu acho que é uma ferramenta, o one-on-one. Uma outra, eu acho que, e eu uso muito, toda semana eu tenho o meu sync do time, assim. E a gente, como time, senta lá pra falar de o que tá acontecendo, trazer contexto, compartilhar alguma iniciativa, falar do time. Isso eu acho que é fundamental. Tem uma terceira, que é o time todo. Aí hoje lá na minha estrutura tem 120 pessoas. Uma vez por mês, durante uma hora e meia, a gente para trazer todo o time junto, que é para falar de resultado, que é para dar inputs de cultura, é falar o que não tá indo bem, falar o que tá indo bem, é reconhecer as pessoas que estão mandando bem. Então, criar e ter esses 3 momentos, eu acho que eles são fundamentais, assim, e na minha forma de gerir, e não era algo que eu tinha na minha primeira liderança, eu não tinha, hoje algo fundamental, assim, e é feito tudo de uma forma muito simples. Essas conversas, cara, tem um arquivo do Google Docs que eu coloco lá meus pontos, a pessoa coloca os... Não tem tem que usar o Trello, tem que usar o Monday. Não, o importante é você estar lá, é você trocar, é você conseguir dar direcional, você conseguir pegar feedback e tal. E acho que tem um último que aí pra mim, assim, eu não opero bem naquele negócio, feedback ao vivo, feedback na hora. E pra mim é algo difícil, assim, eu tenho que ter um momento que eu paro, faço uma reflexão do que foi bem, o que não foi, penso nos exemplos. Então a cada 3 meses eu paro, levo o feedback e peço o feedback também pra pessoa do meu time. E aí esse pedir o feedback pra mim que eu acho que é o grande ponto. Muitas vezes na primeira, é muito comum isso, no primeiro momento que eu tenho com essa pessoa, né, primeira vez que estamos trabalhando junto, a pessoa chega, eu dou o feedback e eu falei, não, como assim? Não me preparei.
Eu falei, não, feedback é uma troca. Eu te dou, se você quiser ser o uso, é um presente. Então, você se prepara, a pessoa pega. Não, mas eu mando nas notas. Eu falo assim, ó, vai ser um momento assim, assim, assim. A pessoa fala, não tinha me ligado que era pra eu trazer. Mas daí depois, nos próximos, já vem uma enxurrada de coisa. Ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui você pode fazer diferente, sinto falta de você nisso, naquilo. Então, acho que essas 4 coisas, assim, one-on-one, sync de time, reunião com todo o time reunido. Reunião com todo o time reunido é bonito. E um momento mais formal de feedback, eu acho que são algumas ferramentas pra mim importantes, assim, pra ajudar a não entrar nesse lugar. Ah, mas eu não sou carismático. Cria agenda, cria o momento, não fica esperando isso nascer do nada, assim, acho que isso é importante. Você sabe que é muito legal, né? Quando eu pensei nesse podcast, tipo, de liderança comunicadora, e a gente falando de vulnerabilidade agora, né? A liderança comunicadora, a liderança em si, para o profissional que trabalha na área de endomarketing, é o nosso calcanhar de Aquiles. Tipo, é uma das nossas maiores dores. Porque geralmente a liderança tá pilhada em outros projetos, são outras prioridades. E aí, é que hoje eu tenho eu já tô enviesada, porque eu sou liderança, então eu já tenho um outro olhar, também tive um benchmark com o Sr. Bosa, que já me deu na orelha e eu já mudei meu mindset. Mas eu tinha... Você percebe que tem uma coisa meio tipo, a liderança não tá nem pra mim, a liderança não sei o quê. E quando eu pensei nesse podcast, eu falei, eu tenho certeza que a galera vai chegar aqui, ouvir e falar assim, como desenvolver a sua liderança comunicadora? E eu pensei em você exatamente por isso, porque você traz essa questão muito de ser humano, né? Então, assim, você é líder, mas também vocês têm as suas questões, vocês têm os seus receios, seus erros, os aprendizados, como que você, né, gera esse trabalho todo, né? Não é tão simples assim, não é uma receitinha de bolo. Você vai ser líder assim, comunicador assim. E aí eu queria aproveitar, Moza, tipo, como que você acha que... O que você espera, minimamente, de um profissional de endomarketing? Então, veja, você tem toda a sua rotina, você tem toda a pressão de entrega de resultado, você tem toda essa questão de gestão. O que você acha que um profissional de endomarketing da comunicação interna pode agregar, assim? E aí, de uma certa... E quando eu falo agregar, também é mostrar, tipo, relevância, mostrar a sua estratégia, mostrar, né, um protagonismo, vamos chamar assim. Tem um lugar mais amplo, depois fala um pouco do profissional de endomarketing, assim, mas acho que tem um lugar de... Acho que as empresas, no tempo e na forma como operam, vão criando bolhas ou silos, e eu acho que a gente tem que ir lá e furar essa bolha a todo momento, assim, que a gente cada vez mais, e eu me cobro muito isso, eu faço muito isso, né? Falei lá no começo que é fácil falar, mas fazer é difícil. Muitas vezes tem solução que a gente cria em People, que é uma solução que a gente acha que, nossa, ó que incrível. Aí você vai pro negócio e fala, não, eu só queria uma planilha assim, assado, e você podia ter entregue isso há 6 meses atrás. Então, acho que o primeiro lugar, isso depende, né? Eu acho que é a gente sair das coisas que a gente acha que é e viver mesmo a prática. E aí vai pro meu feedback que eu falei no começo aqui do papo. Feedback, Bosa, você pode pegar mais o telefone aqui e não ficar esperando. Pô, tá lá, feedback tá dado e faz sentido. Então... Acho que a primeira coisa é essa, independente da área, é sair dessa bolha, se conectar, entender o que tá acontecendo, que acho que foi talvez um pouco do toque que eu te dei lá atrás. Eu falei assim, você tá indo lá falar, você tá cobrando, né? E aí às vezes a gente cai naquela, manda um e-mail, pessoal, eu estou procurando alguém para participar de um... Fazia isso, gente? Fazia. Isso. Eu fazia. E eu contei isso pra você me deu uma dessa, maravilhoso. Todo mundo faz um pouco. Então acho que esse é o primeiro lugar e eu acho que é uma mudança até na forma como a gente opera muitas vezes. E acho que tem o segundo, que é a gente reclama muito do que não tá no nosso controle. E eu acho que a gente pode agir mais nas coisas que estão no nosso controle. Eu acho que eu vejo muito assim, não, mas porque fulana não fez não sei o que, porque tal área não tá entregando. Mas e aí, o teu, você tá entregando? Primeiro garante isso, aí depois, né, eu acho que a gente se preocupar mais em fazer o negócio que tá na nossa mão acontecer, eu acho que ele é muito importante. Aí quando vai mais específico, acho que dentro de endomarketing, dentro de comunicação interna, eu acho que entender efetivamente o que a empresa está buscando é fundamental, assim, entender a estratégia, entender onde está o negócio, entender as dores do dia a dia, e trazer propostas que elas não saem de uma prateleira que você vê todo mundo fazendo e você realmente entende algo que vai impactar. Eu acho que é muito papel, assim,
mas será que esse é só do endomarketing? Não, acho que as geral, áreas né? têm As áreas isso, têm que né? Elas fazer têm que isso. fazer isso. A gente lá, eu brinco, né? O papel do BP, que é a área que eu olho lá, a gente tem um papel que é separar o que é problema real do que é ruído. Só que em 1000 ruídos vai ter 10 problemas reais. E eu acho que a gente tem que encontrar esses 10 problemas e não sair... Meu Deus, tenho 1010 coisas que... Não, eu tenho 10 e desses 10 eu vou resolver 3, 4, que são os que mais geram impacto pro negócio. Eu acho que conseguir priorizar, conseguir entender o que o negócio tá precisando de verdade. Às vezes não precisa reinventar a roda. Acho que é um pouco disso que eu espero e que eu vejo na prática, assim, acontecendo bastante também. Quentinho no coração, Bosa. Maravilhoso, perfeito. Porque é muito importante você trazer esse ponto, e aí não é a Rose de endomarketing que tá falando, né? É uma pessoa de negócios que tem uma visão tanto do comercial e tá na área de RH. Eu acho que quem tá na área de RH tem essas dores também, né? De como que a gente traz uma proposta que de fato agregue ao negócio. E aí você acabou de falar, né? Nossa, era só uma planilha que o negócio queria, a gente complicou tudo. E aí, Bozinha, o que acontece? Esse endomarketing chama endomarketing na real. É o podcast pra falar a vida real mesmo, sabe? E aí, uma coisa que me motivou também a montar esse podcast, que eu tava olhando no LinkedIn, é tudo muito lindo. Uhum. Nossa, superação, hashtag, fiz, aconteci. Nossa, tudo é maravilhoso, etc. E eu gosto de falar verdades. Então, se você pudesse compartilhar com a gente, eu tô fazendo isso com todos os convidados, tá? Quais foram os seus maiores erros ou tropeços e o que você aprendeu com eles? Boa. Tem a lista, né? Como todo mundo. Já vem ali. Acho que, de uma maneira geral, meus grandes erros... Primeiro, eu gosto de errar. Eu acho que é bom. Eu demorei pra aprender isso, sabia? Nossa, eu gosto de errar, mas eu demoro pra aceitar que eu errei. Eu sou teimoso, assim. Então, é difícil, né? Até eu concluir que eu errei, é uma jornada, assim. Eu lembro muito do meu primeiro ano como coordenador. Eu tinha lá 21 anos, super novo. Eu falei um pouco de ego. E eu tava com o ego lá em cima, porque eu era o coordenador mais novo da empresa. Na história da empresa, 21 anos, cara, mais novo da empresa. Talento. Só que aí eu fui lá e era uma empresa que tinha bônus duplo, bônus simples, ou você não ganhava bônus, né? Bem naquele modelo de 10, 70, 20. E aí eu não levei bônus no meu primeiro ano como líder lá na ferrovia. E eu voltei pra casa, lembro até hoje essa conversa, sentei com meu pai no meu quarto, tava sentado na cama, assim. E aí falei pra ele e chorei. Eu falei, porque além de não receber, acho que a mensagem é uma mensagem difícil, né? Você tá lá se comparando, vendo uma galera ganhando bônus duplo e você não foi competente o suficiente a ganhar. Isso me doeu muito. Só que aí o que meu pai me falou me doeu mais, assim. Meu pai falou um negócio que eu nem sei se é um ditado, o que é. Mas ele falou, filho, deixa eu te falar um negócio. Que teu vô me falou, o bom cabrito não berra. Eu falei, o que é o bom cabrito não berra? Você é gíria curitibana? Que é isso? É paranaense? Mas ele me explicou o que era. Eu falei, o que é isso, pai? Ele falou, filho, agora é hora de você decidir. Você quer ficar na empresa e dar a volta por cima e mandar muito bem? Ou você quer sair? Porque eu não criei filho meu pra ficar na empresa lá reclamando. Nossa, é genética esses... Porrada. É genética? Deu... Engoli o choro, né? Talvez chorei mais um pouco, mas beleza. Mas que ali foi um primeiro grande tropeço, assim, de ego mesmo, de não olhar para as coisas certas, de não ter disciplina da forma como eu deveria, de não conseguir me organizar. Então foram várias coisas ali que vieram. E o puxão de orelha do meu pai, para mim, foi muito importante, que acho que ali poderia ser um lugar que eu ia entrar ficar reclamar dos outros, reclamar do meu chefe que não me ajudou, e no ano seguinte eu ganhei o bônus duplo. Então, pra mim foi bom, assim, falar, legal, puxão de orelha, valeu a pena. Gente, peguem esse puxão de orelha, dobrem as metas, tripliquem o bônus, é sobre isso. E vai, é isso. E foi bom. Se meu pai escutar esse podcast, ele vai ficar feliz, acho. Que bom. Ou ele é chorão, ele vai chorar muito. Esse acho que foi muito importante. E eu acho que depois, no tempo, assim,
adiar decisões pra mim é algo que... Decisões difíceis. Que eu já repeti esse erro. E eu acho que repetir erro fica mais doído, né? Quando você sabe que você precisa tomar uma decisão e você não toma. Isso pra mim é um tropeço que, por ser recorrente, me dói mais, assim, do que o normal. Tem um terceiro que eu acho que é ansiedade. Tem um ponto que, no papel do líder, né? Você transmite muito o que você tá sentindo pro teu time. Então, se você tá muito ansioso, muito ansiosa, e você transmite isso pro time, você vai gerar um time ansioso, ansiosa, que não vai se planejar direito, que vai sair correndo para vários lados, não vai conseguir planejar, não vai conseguir executar bem. E eu acho que em vários momentos eu ainda sou, a ansiedade às vezes passa um pouquinho do legal, temos que operar bem, temos que executar bem, temos que ter velocidade, mas é uma linha muito tênue para você ficar ansioso, pressionando um pouco mais do que deveria, e aí não ficar algo produtivo, algo divertido. Então acho que esse é um outro tropeço que eu venho trabalhando bastante. Tá valendo que você tá fazendo ali uma meditação? Não funciona com meditação, não. Mas eu tento abrir muito a porta para receber esses feedbacks, assim, do meu time. E vem, assim, pô, você tá muito ansioso, o que tá acontecendo? Mas e vem porque você deu essa liberdade, né? Você tem essa abertura. Mas ela é construída também. Não é um negócio que, estamos 1 mês trabalhando junto. Não, ela é construída, demora. É construída, assim. É uma coisa também que é importante, pessoal. Mas você tem que abrir a porta, né? Eu acho que é importante. E aí, acho que o último de vários, mas pensando muito em comunicação, e eu acho que ele pode quebrar em 2, na verdade, é falta de contexto. A pior coisa, pra mim, assim, é eu estar jogando sem saber o que tá acontecendo na foto do todo. E em vários momentos faltou pra mim dar o porquê. Por que a gente tá indo pra esse caminho? Vamos construir. Qual que é o propósito disso? Qual que é o contexto maior aí que tá envolvendo essa decisão, essa iniciativa? Isso pra mim ele é importante. E aí o outro, acho que é timing, assim. Tem horas que você quer falar o que você tá pensando, mas a pessoa não tá preparada, não é o timing. Às vezes é um dia ruim pra pessoa, às vezes alguém já falou aquilo e você falar não vai ajudar em nada. E eu sempre me cobro muito em tentar ler o ambiente, assim, entender, cara, como que as pessoas estão, o que tá acontecendo? Aquela pessoa sempre tá com um sorriso, hoje ela entrou com a câmera, fechou 2 vezes a câmera, o que tá acontecendo? Acho que ter esse cuidado, em vários momentos eu não tive, eu acho que foi ruim, assim, isso quebra a confiança, isso a pessoa fala, pô, achei que eu tinha um parceiro aqui, e na verdade é uma pessoa, mais um me apontando o dedo, mais um me cobrando. Então, alguns dos erros aí que eu venho trabalhando, mas o que eu acho que é legal, assim, no final do dia, né, então parece tão negativo tudo isso, mas acho que é uma jornada, né, de evolução, de olhar, de não ficar parado, de estudar. Hoje eu tenho me cobrado muito tenho comunicação não violenta, assim, eu tento trabalhar isso, não tô lá ainda, mas tenho já me preocupado mais, me policiado, e algo que pra mim é novo, assim, que eu não me preocupava, não parava. Eu acho que desde ter morado fora me ajudou a reconhecer que, não sou muito bom nisso. Talvez eu sou muito agressivo, sou muito direto. Tem culturas que adoram isso. E tem culturas que não. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que não. Como que você vai se adaptando? Então, acho que é um pouco desses erros e tropeços, mas se quiser, passam mais algumas horas aqui. Não, super. O legal é que você compartilha e você traz como você está se ajustando. Mas a ideia mesmo é trazer que nós somos seres humanos. Então, assim, ninguém é perfeito. Ai, meu Deus, o Bosa trabalha no iFood, então ali... calma, tem questões também que ele também tá aprendendo. E eu acho que é importante trazer essa tua visão como liderança para que qualquer profissional, na verdade, pare e olhe e fala, putz, peraí. E fico falando que a pessoa... a liderança é fácil pra ela porque ela é liderança. Ganha milhões porque é liderança. Tipo, calma, vamos respirar, se colocar no lugar do outro e entender. Bosa, muito, 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 muito obrigada por você compartilhar essa aula, porque a gente troca muito, né? E quando eu pensei em trazer você, eu falei, nossa, gente, eu acho que as pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais. Mas muito obrigada mesmo por tudo. E vocês que
assistiram a gente. Eu tenho certeza que adoraram. Fiquem de olho, não deixa de curtir, de seguir, de compartilhar, salvar para ver em outros momentos. Eu tenho certeza que tem muita liderança e muita gente que vai ouvir e aprender com o Bosa. Obrigada, viu? Super obrigado, muito legal estar aqui. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.